kai apocriteis ho Iesus palin eipen en parabolais autois legon. Homoiote he Basileia ton uranon anthropo Basilei hostis epoiesen gamus tohuio auto. E assim inicia Jesus falando sobre a parábola do casamento, né? Em que nós temos um rei que convida muitas pessoas para as núpcias do seu próprio filho e todas elas são indignas. Depois, o rei, vendo-as indignas, acaba por acabar com todas aquelas pessoas. Depois chama outros que pareciam que eram convidados desconhecidos, né? Eram quaisquer que poderiam ser convidados na rua. Quando eles voltam, no entanto, um deles não está com as vestes nupciais e também não pode permanecer no casamento. Vou ler em latim, comecei aqui com o versículo de Mateus, no capítulo 22. Comecei aqui com o texto em grego, mas vamos aproveitar que a língua latina não é senão a mãe da nossa própria língua e que vocês podem compreender melhor o texto, mesmo sem nunca ter estudado latim, e vamos começar esta leitura desta parábola aqui. Tá? Eu vou explicar e vou comentá-la. Antes disso, peço a vocês que compartilhem nosso vídeo, inscrevam-se no canal, comentem, me xinguem aí, perguntem. Eu estou aqui à disposição de vocês para certamente ensiná-los, ajudá-los a ler estas coisas aqui, estes livros que são um tesouro da humanidade, né? Muito bem, vamos lá, vamos à narrativa. É uma narrativa que, se vocês prestarem atenção, verão algumas palavras conhecidas aqui, né? Et respondens, Jesus dixit iterum in parabolis eis dicens. Então, Jesus respondendo, Jesus que responde, disse novamente em parábolas a eles dizendo: Simile factum est regnum celorum omni regi, qui fecit nuptias filio suo. Então ele diz que o reino dos céus é similar, foi feito mais ou menos como, ou se faz mais ou menos como a um homem, a um rei humano que resolveu fazer as núpcias do seu filho. Então ele diz assim: qui fecit nuptias filio suo. Caso dativo, né? Filio suo, ao seu filho. Et misit, enviou, misit, servos suos, vocare invitatos ad nuptias. Invitatos, os convidados, né? Aqui no acusativo plural, ad nuptias, para as núpcias. Et nolebant venire. Na verdade, né? Os convidados eram indignos de vir, eles não quiseram vir, não quiseram ir até as núpcias. Nolebant, não queriam ir. Nolebant venire, ou melhor, vir. Iterum misit alios servos dicens. E depois enviou outros dos teus servos, dizendo: Dicite invitatis, dizei aos convidados. Então aqui, dicite, imperativo, né? Ele diz assim aos servos: Dicite, do verbo dicere, dicite invitatis, ecce prandium meum paravi, eis que preparei a janta, eis que preparei a refeição, o banquete, prandium, paravi, preparar, né? O verbo em latim preparar é parare. A diferença no português é que nós temos
o prefixo, né? Preparare, em latim, parare. Taurimei et altilia otisa. Então, já imolados. Então, as reses, os touros. Et omnia parata. E tudo, todas as coisas, omnia, no plural. Omnium, aqui, seria o singular. Omnia, é o plural. Parata, preparado. Tudo, todas as coisas preparadas. Venite ad nuptias. Venite. Mais um imperativo no plural aqui, né? Dicite, venite. Ili autem neglexerunt et abierunt. Eles, no entanto, negligenciaram, neglexerunt, ou seja, não cuidaram da importância, não deram importância ao convite. Então, aqui, neglegere, este verbo, ou seja, não dar importância a algo, né? Negligenciar, descuidar-se de algo também, por analogia. Et abierunt, e se foram, saíram, abire, né? Sair de, como este movimento de afastamento em ab, aqui, neste prefixo. Alius in villam suam, outro, na sua vila, no seu casarão. Alius vero ad negociantem suam. Então, e saíram para a sua casa, um saiu para a sua casa, para o seu casarão, para ficar lá confortável, né, na sua casa. Imaginemos aqui que vila, tá, é um casarão mesmo, são aquelas casas romanas com peristilo, átrio, cubículos, né, para servos, empregados ali, servos, para a família toda, com jardins. Alius vero, outro, alius, né, outro. Alius vero ad negotiationem suam. Um outro foi para os seus negócios. Então, foi fazer talvez as suas viagens de barco, suas negociações, negociar os seus terrenos, etc. Não aceitou? Não quis aceitar o convite. Reliqui vero. Os restantes, no entanto, reliqui vero, tenuerunt servos. Os restantes que receberam estes convites dos servos, tenuerunt servos, ou seja, contiveram os servos do rei, servos eius et contumelia affectos occiderunt, e assassinaram os servos, né? Os outros que foram convidados, os restantes. Rex autem iratus est. O rei, porém, irou-se, iratus est. Et missis exercitibus suis, e, tendo enviado seus exércitos, missis exercitibus, né? Então aqui nós temos um ablativo absoluto, né? E enviado seus exércitos, perdidit homicidas, ou seja, castigou de morte os homicidas illos, et civitatem illorum succendit, e queimou, né, trucidou seus territórios, né, o seu povo. Tunc, então, tunc ait servis suis, e então disse aos seus servos, nuptiae quidem parate sunt. As próprias núpcias estão preparadas. Sed qui invitati erant, aqueles que foram convidados, non fuerunt digni, não eram dignos, não foram dignos da festa de casamento do próprio filho, né, do filho do rei. Ite ergo ad exitus varium. Então, ide aos diversos fins, confins aqui do reinado, do reino. Et quoscunque inveneritis vocate ad nuptias. E chamai quaisquer daqueles que encontrares. Vocate ad nuptias. Então, convidai, chamai para as núpcias. Et egressi servi illi in vias
congregaverunt homines quos invenerunt malos et bonos. Então, aqueles servos convidaram os maus e os bons. Et implete sunt nuptiae discumbentium. E assim, foram completas, né? Estavam completos os lugares das núpcias, né? Então, et implete sunt nuptiae discumbentium. Então, estavam completas as núpcias nos seus lugares. Intravit autem rex. Entrou o rei. Ut videret discumbentes. De modo que visse ali aqueles que estavam presentes. Intravit autem rex. Ut videret discumbentes. Então, discumbere é justamente sentar-se ao seu lugar, né? Ou também deitar-se à sua parte da mesa, na sua parte no triclínio, por exemplo. Et vidit ibi, e viu lá, ibi é lá, hominem non vestitum veste nuptiali, né? Um homem que não estava vestido com a veste nupcial. Então, um homem que não estava no traje adequado para as núpcias. Et ait ili, amice, commodo huc intrasti. Então, amigo, como tu entraste aqui? Então, notem como é semelhante, né? Amice, commodo huc, para cá, aqui. Então, para cá, no sentido de vinda, né? Não apenas aqui, mas para cá. Commodo huc intrasti. E aqui, intraste, o verbo clássico seria intravisti, mas na Bíblia, né, nesta escrita, na Vulgata ou mesmo na Neo-Vulgata, nós vamos encontrar verbos desse tipo. Intraste, ou seja, é como uma contração da forma perfeita. Non habens vestem nuptialem. Então, como entraste aqui, tu que não possuis a veste nupcial? At ille obmutuit. Então, porém, ele mudou. Obmutuit. Tunc dixit rex ministris. Então, aquele homem reagiu, porém, né? Ele não acatou a palavra do rei. Tunc dixit rex ministris. Disse o rei aos seus ministros, né? Aos seus servos que estavam ali, ou aqueles que trabalhavam na festa, né? Ligate pedes, ou seja, amarrai os pés, ligate pedes eius, et manus et mittite eum in tenebras exteriores. Aqui a tradução fica por vocês, né? Ibi erit fletus et stridor dentium. E lá haverá choro e o ranger de dentes, né? Stridor dentium. Então agora vocês já podem dizer isto que virou um dito popular em latim. Ibi erit fletus et stridor dentium. Ou podem ainda dizer, né? Ekei estai ho clautmos kai ho brymos ton odonton, dos dentes, né? Ton odonton, aqui em grego. Tá? Então podem dizer o dito popular agora em grego e latim, né? Lá haverá choro e ranger de dentes. Multi enim sunt vocati, muitos, pois, são os chamados, pautivero electi, poucos, porém, os eleitos. Bom, sobre a escrita aqui em latim, em grego também, nós vemos que é uma escrita bastante sintética, né? Então é uma parábola contada aqui em poucas cenas, né? Então, parece apenas uma listagem das coisas que são feitas. Não há uma descrição, não há uma grande descrição, não há vamos dizer aqui, uma fala além da fala do rei. Nós não temos uma articulação maior. Sim, é esta linguagem compacta,
da Bíblia que nós temos aqui, do Novo Testamento, das palavras de Cristo. E o tema, há muitas interpretações para este tema, que tratam dos fariseus, né? Ele falava aqui aos fariseus, tratam-se então do problema com os fariseus, do problema com os gramáticos, né? Com os doutores da lei, etc, etc. E nós vamos ter então esta conclusão final da parábola. Multi enim sunt vocati. Então muitos são aqueles chamados, pautivero electi. Uma atenção importante aqui, então, a este final, né, de que o verbo elegere, ele tem a ver com o verbo legere, ou seja, ler. Né? Então, ler e eleger têm coisas semelhantes, né? Ou seja, tem a mesma raiz, mas eleger é como selectere, né? É como selecionar. Este electi aqui é utilizado como selecionados, ou seja, poucos são os selecionados, ou seja, todos são chamados aqui, os bons e os maus foram chamados para a festa, já que os principais não quiseram ir, né? Aqueles que foram convidados diretamente por Deus não quiseram ir naquele momento, então todos foram chamados e agora, mas nem todos são selecionados, ou seja, aquele homem que não vestia as vestes nupciais, né, ele foi realmente descartado da festa, né, foi até castigado, expulso de modo bastante bruto aqui, tá? Mas é justamente pela imagem deste estilo de escrita ou de narração das parábolas, é que Cristo aqui, Jesus, dá a intensidade, né? Dá a intensidade deste compromisso com o reino dos céus. Ou seja, dá a gravidade deste compromisso com o reino dos céus. E ele não está falando de algo simplesmente de uma atitude de aceitar de primeira as palavras de Deus, etc., mas ele está falando de uma atitude de vida inteira, né? De uma conversão completa, não apenas de uma fé ou de aceite daquele convite, ou seja, há graus aqui, primeiro ser chamado, depois ser eleito após esse chamado, certo? Bom, não preciso dizer que a leitura em grego é muito boa também, e que quem souber ler isto aqui em latim, o que não é tão complicado, nada complicado na verdade, nós temos palavras das mesmas raízes da língua portuguesa que nós vemos aqui na Neo Vulgata, né, como o próprio dicere, invitare, nós temos aqui prandium, parare, nós temos aqui palavras que têm praticamente o mesmo significado das palavras em português e as mesmas raízes, né? Então ali também neglegere, vila também, se nós vamos ver, claro, vila nós não temos a mesma conotação em português, mas facilmente nós entendemos que se trata de um lugar onde se habita, e no caso aqui a ideia de casarão mesmo, ou fazenda até mesmo. Negotiationem, quem não conseguir entender o que é isso, né? Então eu duvido que alguém não consiga entender. Negotium. Depois, outros verbos como tenere, né? Tenere na verdade é mais no sentido de segurar, varia um pouco. Mas enfim, acredito que arriscar um pouco essa leitura aqui não vai fazer mal a nenhum de vocês. E hoje foi esta nossa leitura. Deixem aqui nos comentários as perguntas sobre palavras, sobre o texto, e se vocês gostarem, nós faremos ainda outras leituras como essas. Muito obrigado e até a próxima.